Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas vibrações de saúde e paz a todos aqueles que nos acompanham e prestigiam com a sua audiência. Que você tenha muita paz aí no aconchego de seu lar, junto à sua família. Temos sempre falado a respeito de um assunto que nos é muito grato ao coração. Temos falado sobre Chico Xavier, suas lições, seus ensinamentos, suas palavras, sua sabedoria, a sua mediunidade extraordinária, sem dúvida o maior fenômeno mediúnico de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier. Nós publicamos há alguns anos atrás, pela editora Didier de Votuporanga, estado de São Paulo, este livro, O Evangelho de Chico Xavier, que muitos já conhecem, mas provavelmente alguns ainda não tiveram oportunidade de manuseá-lo. Neste livro, O Evangelho de Chico Xavier, que é um best-seller espírita, neste livro nós transcrevemos vários textos de Chico Xavier. Palavras que fomos anotando em nossa convivência com ele de quase 30 anos, nossa convivência, minha convivência e convivência de Márcia, minha esposa, nas reuniões, na comunhão espírita cristã, depois no grupo espírita da prece, no abacateiro, em sua casa, quando tínhamos uma oportunidade semanal de estar com ele. Anotamos vários textos, nós conversávamos a respeito de vários assuntos, vários temas da atualidade, temas de nossa doutrina, e anotávamos muita coisa. Como ele nos disse assim: a esta vida se segue outra. Ontem éramos crianças, juvenilizados. Hoje somos mais experientes. Tudo é passagem, fenômeno da caminhada. Somos viajores. Os antigos druidas, muito antes de Jesus Cristo, diziam que a vida do homem era uma viagem no planeta de pouso. Uns pousam durante 20, 50, 80, 100 e poucos anos, mas é pousada. Vamos sair do hotel. Vamos demorar o mais possível para sairmos com um bom nome, com raciocínio e sentimento educados. Autoeducação, problema básico para a nossa paz. Realmente, autoeducação. Pouco nos preocupamos com esta questão. Às vezes, não paramos para pensar que a vida é transitória, é passageira, que breve estaremos do outro lado da vida nos apresentando com os nossos pontos, com os pontos que conseguimos em nosso aprendizado no educandário terrestre. Como nos disse aqui Chico Xavier, estamos num planeta de pouso. Aliás, os druidas diziam que nós estamos num planeta de pouso, mas que vamos logo
sair do hotel. Infelizmente, são poucos aqueles que se preocupam com a autoeducação. O homem está vivendo muito para o imediatismo, está vivendo muito para o dia a dia, para o consumismo, para o materialismo, vivendo muito para o corpo e quase nada para a sua própria essência, quase nada para o espírito. Temos nos preocupado muito pouco com os valores morais, com a ética, enfim, em todos os sentidos, em todos os aspectos, temos nos preocupado muito pouco. E às vezes achamos que, por fazer algum bem, temos o direito de fazer muito mal. Muitas pessoas pensam assim e agem assim. Por fazerem algum bem, elas têm o direito de fazer muito mal, porque tem o bem em seu currículo. Mas qualquer mal que nós façamos a outrem é capaz de nos comprometer seriamente perante a lei de causa e efeito. Em seguida, Chico disse: se pudermos dividir um pouco do pouco que tivermos, vamos diminuir a vocação para o assalto, para o latrocínio. Realmente, não é? Se nós nos preocupássemos mais em gerar empregos, se nós nos preocupássemos mais com as pessoas que vivem desempregadas, os pais de família, os jovens que às vezes deixam a faculdade sem uma opção profissional, sem espaço profissional, nós percebemos que, na atualidade, muitos jovens estão desempregados e ficam desalentados, desencantados com a vida, desanimados, deprimidos, perdem a fé. Alguns não têm oportunidade de estudar ou de cuidar da saúde com dignidade, ou sequer de se alimentarem com dignidade. Então dizia o Chico: se pudermos dividir um pouco do pouco que tivermos. Infelizmente, poucos se preocupam com isto, não é? Mesmo aqueles que estão ocupando o poder, mesmo as autoridades, os administradores das cidades, dos estados, dos países, se esses administradores tivessem essa preocupação social, e mais que uma preocupação social, não é? Uma preocupação mesmo moral, humana, uma preocupação de humanidade, nós teríamos uma vida mais tranquila. Mas o que nós percebemos na atualidade é a escalada da violência, assaltos, latrocínios, furtos, violência, agressão, é o que nós percebemos. Com condescendência, dizia Chico, diminuiremos a percentagem da violência que está lavrando no mundo pela dureza dos nossos corações. Parece uma coisa simples, não é? Mas não é tão simples assim. Vencermos o egoísmo, o interesse pessoal. Vencermos o egoísmo, o interesse pessoal. Às vezes aspiramos o poder político. E quando nós conseguimos esse poder político, por menor que seja, depressa olvidamos
o compromisso com o coletivo e passamos a priorizar o individual. Passamos a dar prioridade aos nossos ganhos e queremos que os nossos ganhos sejam cada vez maiores. E logo, para tanto, nos entregamos à corrupção. Nos imaginamos incorruptíveis e logo revelamos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, porque espiritualmente somos frágeis. Existem exceções, muitos são fortes espiritualmente, conhecemos muitos espiritualmente fortes, mas de maneira geral somos frágeis. Cedemos à tentação, às propostas indecorosas, nos deixamos envolver, somos envolvidos e, de repente, estamos fazendo o mesmo que criticamos, quando não fazendo pior, do que fazem aqueles que antes criticávamos, não é? Ah, se eu estivesse em tal posição, nós devemos até dar graças a Deus não estarmos em determinadas posições, com muito poder ou com muito dinheiro, porque talvez nos corrompêssemos muito mais do que aqueles que criticamos. Em seguida, disse Chico Xavier, a lei não manda deitar-nos no chão para que os outros nos apedrejem. Pede-nos uma atitude de conciliação. Vamos encontrar-nos com o agressor numa existência próxima e ele renascerá do nosso corpo, renascerá como familiar. Devíamos compreender, vacinando o nosso coração com amor por todos. Se matou, se feriu, se roubou, louvado seja Deus. Que Deus abençoe, que tenha forças para carregar as dificuldades que criou para si mesmo. Dr. Inácio fala muito a respeito desse assunto, porque nós achamos que a afinidade é só uma questão de amor. Não. Existe uma afinidade também pelo ódio, uma afinidade pelo ressentimento, uma afinidade pela mágoa. E essa afinidade, não é? Os que preferirem chamar de desafinidade, mas não deixa de ser uma afinidade semelhante atrai semelhante, não é? Em todos os sentidos, aqueles que se amam se atraem, aqueles que se odeiam se atraem. E quando existe mágoa, rancor, ressentimento, os espíritos estão ligados. Os espíritos estão ligados e estão próximos. Às vezes nós achamos que estamos distantes daqueles que odiamos ou que nos odeiam, daqueles que não perdoamos ou que não nos perdoam. Nós achamos que estamos distantes, quando em verdade estamos bem mais perto do que possamos imaginar. Estamos bem mais próximos do que possamos imaginar. E um espírito assim, tão próximo, embora por um sentimento antagônico, um espírito assim tão próximo, na primeira oportunidade, ele pode reencarnar como nosso familiar. Pode reencarnar como filho, reencarnar como neto, reencarnar como sobrinho, porque nós não conhecemos tudo o que se passa nos bastidores da vida espiritual. Os espíritos
nos ensinam algo, alguma coisa, mas não tudo. Muitos espíritos rancorosos e que ficam ressentidos conosco, eles nos acompanham. E muitas vezes, quando nós não temos mérito suficiente, eles têm preferência, entre aspas, preferência para reencarnar na nossa família. Eles ficam na expectativa de um corpo e reencarnam. O Dr. Inácio estuda muito esse assunto em suas obras extraordinárias, em suas mais de 50 obras escritas mediunicamente. Continuando os esclarecimentos sobre os mais diversos assuntos, Chico nos diz: comparemos a vida no mundo a um edifício de muitos andares. Muitos espíritos ainda estão vivendo no porão. Alguns estão habitando o primeiro andar e raros o segundo. Olha que coisa interessante. Um edifício de muitos andares. Muitos espíritos ainda estão vivendo no porão. Vivendo na subcrosta, na região subcrostal. Alguns estão habitando o primeiro andar e raros o segundo. Quem está no porão não sabe o que está se passando no primeiro andar. E muitas vezes chega a duvidar da existência de moradores no primeiro andar. Não existe violência na lei de Deus. Somos uma única família na Terra, mas formamos grupos de espíritos diferentes. Vivemos com aqueles que são da nossa sintonia. Não podemos impor a cultura de um povo a outro. Os espíritos gastam séculos para se libertarem de determinadas concepções, credos, preconceitos. Não podemos estranhar nada. Tudo está certo neste mundo de Deus. Vejamos bem o que nos diz Chico aqui. Vejamos que coisa interessante. Os espíritos gastam séculos. Nós achamos que o espírito, às vezes, muda, desencarna e sofre uma transformação. Não é verdade. Assim fosse, assim pudéssemos deixar o corpo e sofrer uma transformação moral para melhor. Assim acontecesse, assim a desencarnação pudesse equacionar todos esses problemas existentes na humanidade. Seria uma maravilha. Ninguém precisaria se esforçar. Bastaria que nós esperássemos pela desencarnação. Porque a desencarnação haveria de equacionar todos os problemas existenciais que enfrentamos, os problemas sociais. Mas sabemos que não é assim. O espírito deixa o corpo e continua com a mesma identidade. Continua na mesma situação. Raros são aqueles que experimentam alguma modificação para melhor, alguma transformação para melhor. Já é uma bênção. Aqueles que conseguem deixar o corpo e entender que deixaram o corpo, compreender que deixaram a terra. Por isso Chico diz aqui, os espíritos gastam séculos para se libertarem de determinadas concepções, determinadas ideias. Não é fácil. A ideia fica cristalizada no cérebro, na mente. A ideia, ela se cristaliza e o espírito, às vezes, fica com aquela ideia cristalizada durante 50, 100, 200, 300 anos. Fica dentro daquele ponto de vista,
dentro daquele fanatismo. Nós, certa vez, lemos uma frase de André Luiz muito interessante. Está no livro Agenda Cristã, um livro extraordinário. André Luiz diz o seguinte, que a flor, não é? A flor, ela acorda ao canto do rouxinol, não é? A flor, ela desperta ao canto do rouxinol. Mas a montanha só desperta poder de dinamite. É interessante esta frase, não é? Ele diz, numa imagem, não é? Numa figuração, a planta, a flor, desperta ao canto do pássaro. O rouxinol é um pássaro muito delicado, um canto muito delicado, mavioso, né? Então a flor desperta ao canto do rouxinol, mas a montanha só desperta poder de dinamite. Então muitos espíritos, para se libertarem de determinadas ideias, isso é muito triste. Isso é muito triste, porque nós pensamos em nós, não é? Em nossas ideias cristalizadas, não é? Será que temos essas ideias cristalizadas? Será que quando vamos nos libertar, será que nós vivemos sob hipnose? Sob hipnose de determinadas ideias? Sob a sugestão de determinadas ideias? Vamos ficar presos quanto tempo? Quanto tempo nós vamos ficar presos, prisioneiros, né, dessas ideias equivocadas, não é? Ou não muito corretas? Se não completamente equivocadas, pelo menos não muito corretas. Porque pode ser que nós não estejamos completamente enganados. Mas, se nós estivermos um pouco enganados, esse pouco já, vamos dizer, nos torna míopes, distorce a nossa visão. Distorce a nossa visão das coisas. Vamos pensar, às vezes temos um grande nevoeiro à frente. Esse grande nevoeiro, ele não nos permite ver nada. Mas às vezes é só uma fumaça, é só uma pequena neblina, mas mesmo assim atrapalha a visão. Mesmo assim, essa pequena neblina atrapalha a visão. Às vezes a gente usa um óculos, o meu óculos só tem meio grau. Não importa, atrapalha. Nós estamos usando óculos por isso, é meio grau. Agora, existem aqueles que usam 6 graus, 7 graus. Espiritualmente é assim. Existem muitos que estão aí, infelizmente, com óculos de 6, 7, 8, 10 graus. Mas aquele que está com óculos só de 0,25, ele também não enxerga claramente. Então, que Jesus nos ampare, nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Muita paz.